no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Amém? Já agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar trazendo a sua palavra e a pastora que me confiou mais uma vez trazer a palavra do Senhor para os irmãos. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo 6, versículo 7, amém? Nós vamos ler 1 Timóteo, depois vamos lá para Lucas 12. Vamos ler aí 1 Timóteo. Todos encontraram? Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E o 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amém? Eu peço aos irmãos que abra agora em Lucas capítulo 12. A partir do 16. Amém? E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? E o 21 e último: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém? Os irmãos podem voltar aos seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Então, nós estamos trabalhando com o tema: nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Então, o tema é forte. Nada nós trouxemos, nada trouxemos para este mundo. Eu e você não trouxemos nada. Quando nascemos, nós viemos sem nada. Nem a roupa do corpo nós trouxemos. Então nós vemos que a palavra, ela vem dizer claramente que nada trouxemos e nada podemos levar. Mas o que nós vemos muito hoje em dia são pessoas que estão muito preocupadas com adquirir riquezas. Pessoas muito preocupadas em adquirir muitos bens materiais. O que nós vemos hoje em dia são pessoas que elas estão ansiosas demais, preocupadas demais em ter. Elas só pensam em ter fama, ter riqueza, ter status, ter muito dinheiro na conta. Então hoje nós vemos que a preocupação do homem, ela é muito grande nesse sentido. Inclusive, nós vemos isto no meio dos próprios crentes. As pessoas hoje, elas estão muito preocupadas consigo mesmas. Elas estão preocupadas em adquirir cada dia mais riquezas. Elas querem mostrar para as outras pessoas que elas venceram, que elas têm, que elas
como é que diz? Que elas adquiriram muitos bens, que elas têm muitos bens materiais, que elas têm uma boa situação financeira, ou que elas têm fama, que elas têm status, que elas têm reconhecimento humano, que elas têm um monte de coisa. Ou seja, as pessoas elas estão muito preocupadas apenas em ter, quando na verdade a nossa maior preocupação deveria ser em quem nós somos em Cristo. A nossa maior preocupação não deve ser juntar tesouros na terra. A nossa maior preocupação não deve ser em juntar riquezas, em juntar bens materiais. A palavra do Senhor é bem clara: nada trouxemos e nada vamos levar. Ou seja, não adianta ninguém correr atrás de tantos bens. Da igreja. Não adianta ninguém correr atrás de tantas riquezas, de acumular muitos bens materiais, de juntar muito dinheiro, porque quando eu e você partirmos deste mundo, não vamos levar nada dele. Quando nós partirmos deste mundo, nada iremos levar. E como nós vemos aqui nessa parábola que Jesus contou ali, olha o que ele diz, olha como ele responde para aquele rico tolo. Olha como ele responde. Ele chama ele de louco. Louco, nesta noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Ou seja, nós não devemos estar juntando tesouros aqui, onde a palavra diz que a traça e o ferrugem corrói e o ladrão mina e rouba, mas nós devemos juntar tesouros no céu. Nós vemos aí no versículo 21, quando Jesus diz que Deus diz àquele homem, chama ele de louco, e pergunta se a morte chegar para ele naquela noite, se pedirem alma dele naquela noite, o que ele tem preparado, para quem será? E no 21 ele completa: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então ele está falando claramente aqui que nós não devemos nos preocupar em adquirir riquezas aqui para nós mesmos. Não devemos nos preocupar, porque quando as pessoas elas se preocupam em acumular riquezas na terra, quando elas se preocupam em acumular tesouros na terra, elas estão esquecendo que aqui nós só somos o quê? Forasteiros. Nessa terra nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada permanente não é aqui. Então não adianta juntar muito tesouro aqui. Não adianta se preocupar com tantas riquezas aqui. Como nós vemos lá em Timóteo, que vai dizer que nada trouxemos e nada podemos levar. E vai dizer que nós devemos nos contentar se temos o que comer e temos o que vestir. Mas o que nós vemos hoje são pessoas preocupadas consigo mesmas, preocupadas em cada dia ter mais, pessoas que nunca estão satisfeitas com o que já têm, nunca estão satisfeitas com o salário que ganham, nunca estão satisfeitas com aquilo que Deus já abençoou a vida dela, mas estão preocupadas cada dia querendo mais. E estão esquecendo da sua vida espiritual, estão esquecendo de juntar tesouro no céu, estão esquecendo de que devemos ser ricos sim, mas é para com Deus, devemos ser ricos sim, mas é espiritualmente. Ou seja, nós vemos pessoas hoje em dia, e não é dizer que são ímpios, mas são pessoas no nosso meio mesmo, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem crentes, pessoas que dizem que estão com Jesus, que abrem a boca e dizem eu amo Jesus, mas na hora de priorizar a Jesus ou priorizar as suas vontades, na hora de priorizar o que é do céu ou o que é da terra, elas estão priorizando o que é da terra. Como assim? Eu amo Jesus, mas tem uma obra de evangelismo. Sinto muito Jesus, mas eu não vou não, porque eu vou fazer um extrazinho ali, eu vou ganhar um dinheirinho a mais ali, na próxima semana eu evangelizo, na próxima semana eu faço a sua obra. Mas aí chega a próxima semana e aparece um outro extra. Então mais uma vez ela vai priorizar o extra, ela vai priorizar ganhar um dinheirinho a mais, porque nunca está satisfeito com o trabalho que Deus já abençoou, nunca está satisfeito com o salário que já foi
Deus. E nós vemos que o Senhor, Ele é misericordioso conosco. Ele nos abençoa, Ele já nos abençoou, mas nós temos este defeito de estarmos sempre deixando o Senhor de lado e colocando outras coisas na frente. Nós vamos ver lá em Colossenses 3:2 que Paulo ele vai dizer o seguinte: buscai as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Ou seja, busque aquilo que é do céu, busque aquilo que é do Senhor, busque fazer a obra de Deus, busque agradar o Senhor. O Senhor ele já nos dá 24 horas no dia, o Senhor já nos abençoou com o trabalho, o Senhor já nos abençoou com um salário para a nossa sobrevivência, para o nosso sustento. O Senhor já nos dá o dia todo para a gente trabalhar, para a gente se virar, para a gente fazer aquilo que é necessário para o nosso sustento. Mas aí chega na hora de fazer a obra do Senhor, como à noite, são 2 horas de culto, mas muitas pessoas, elas deixam ainda de adorar o Senhor para correr atrás dos seus próprios deleites, para correr atrás dos seus próprios desejos. Que desejos são esses? Eu preciso juntar mais dinheiro, eu preciso acumular mais dinheiro, eu preciso fazer uma reforma na minha casa, eu preciso fazer um extra, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso de um dinheiro sobrando para curtir a vida, eu preciso de um dinheiro sobrando para ter o meu lazer, mas elas estão esquecendo da sua vida espiritual. Elas estão esquecendo que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus, deve ser a justiça de Deus, como vai falar lá em Mateus 6:33, se eu não me engano. Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E por que muitas vezes nós deixamos de priorizar o reino de Deus para fazer aquilo que vai satisfazer o nosso ego? Muitas vezes deixamos de priorizar o reino de Deus para correr atrás de riqueza, para correr atrás de dinheiro, para correr atrás de bens materiais, porque nunca estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor já nos deu. E não vem para cá dizer: quando eu estiver ganhando bem, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ficar tranquilo, eu vou fazer a obra de Deus. Não vai. Se você não faz hoje naquilo que Deus já lhe colocou, no pouco que Deus já lhe abençoou, no pouco que Deus já lhe colocou, quando você tiver muito, você não vai fazer. Porque quando você tiver muito, você vai pensar como esse rico tolo: agora eu preciso curtir a vida, agora eu preciso me divertir, agora eu preciso aproveitar, porque a vida é curta, eu preciso agora fazer aquilo que me agrada. Então não vem para cá dizer que quando você estiver bem, quando você estiver com uma boa quantia na conta, quando você estiver adquirindo seus bens materiais, tudo aquilo que o seu coração deseja, agora você vai servir ao Senhor. Você não vai servir ao Senhor, porque nós vemos que o Senhor ele já tem me abençoado, ele já tem nos abençoado, ele já nos concedeu emprego, ele já nos concedeu salário, ele nos concede todos os dias o pão, ele nos concede todos os dias a água, as vestes, o calçado. Mas muitas vezes não ficamos satisfeitos, achamos que o que o Senhor nos concede é pouco e queremos sempre mais. E a palavra do Senhor ela vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas espera aí, o dinheiro é ruim? Não, eu não estou dizendo que dinheiro é ruim. Eu não estou dizendo que nós não precisamos. Precisamos sim dele. Precisamos do dinheiro. Ter dinheiro é bom? É muito bom? É sim. Ele satisfaz, as nossas vontades. Ele satisfaz, supre as nossas necessidades. Mas quando nós colocamos o nosso amor no dinheiro, quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar na nossa vida, ele se torna a raiz de todos os males, sim. Porque por conta do dinheiro, muitos estão caminhando na perdição, muitos estão caminhando para o inferno. Por causa do dinheiro, muitos deixam de servir a Deus. Por causa do dinheiro, muitos deixam de fazer a obra de Deus. Muitos deixam de buscar aquilo que é do alto, aquilo que é do céu, para correr atrás dele. E quando se faz isso,
nós estamos caminhando para a perdição. Então é necessário entender que se nós nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele, nós devemos então nos preocupar com a nossa salvação, devemos nos preocupar com a nossa morada eterna no céu. Nós devemos nos preocupar em entender que aqui nós estamos de passagem, aqui nós estamos passando um breve tempo, mas a nossa morada é no céu, a nossa morada não é nesta terra, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu, é com o Senhor. Então nós não devemos nos preocupar em buscar nada neste mundo, não devemos colocar o nosso coração naquilo que é daqui da terra, mas sim naquilo que é do céu, porque como Deus ele disse para aquele rico louco na parábola, como Jesus fala que Deus chama ele de quê? De louco, porque louco é todo aquele que busca somente riquezas, aquele que está preocupado em ter somente aqui na terra e não está preocupado em ser rico com Deus, não está preocupado com a sua salvação, não está preocupado com a salvação da sua alma. Então a parábola diz que Deus chama aquele rico de louco. Esta noite pedirão a sua alma o que você tem preparado, para quem será? Então eu e você, o que temos feito? Qual tem sido a nossa prioridade? Se esta noite pedirem a nossa alma, será que nós estamos prontos para nos apresentar diante de Deus? O que será que temos preparado para apresentar quando estivermos diante de Deus? O que será que temos preparado? Então, nós temos que parar para refletir, parar para pensar o que é que nós estamos fazendo da nossa vida. Nós vemos que Jó, ele lá no capítulo 1 de Jó, vai falar que Jó, quando ele perde tudo, ele perde os bens, ele perde toda a riqueza dele, ele perde todos os 10 filhos, ele perde tudo. Ele vai declarar o seguinte, ele vai bradar o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, ele reconhecia, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos bens, mas Jó, ele reconhecia que ele não trouxe nada. Jó, ele reconhecia que nu ele veio do ventre da mãe dele. Jó, ele reconhecia que tudo que ele tinha adquirido veio do Senhor. Jó, ele reconhecia que quando ele partisse, nada ele iria levar. Ele entendia que o mais importante não eram as riquezas, não eram os bens, não era nada daquilo que ele perdeu. O importante era a salvação, era a vida espiritual dele com Deus, era a comunhão dele com Deus. E hoje nós vemos pessoas que até são crentes, estão na igreja, mas se perder algo na vida, logo pensa: não vou mais ser crente, não vou mais servir esse Deus, porque depois que eu vim servir esse Deus eu perdi tudo, depois que eu vim servir esse Deus minha vida ficou mais difícil, depois que eu servi esse Deus eu não consigo ter nada, porque fulano e ciclano não é crente, são ímpios e prosperam mais do que eu e tem tudo e não falta nada. Você precisa entender que o Senhor, ele não lhe prometeu riqueza aqui na terra. O Senhor, ele não nos prometeu bens materiais. E muitos estão por aí se iludindo com pregações que prometem prosperidade. Mas nós precisamos entender que quando Jesus passou por este mundo, quando Jesus andou neste mundo, ele não pregou sobre prosperidade. Jesus não vivia pregando para ninguém que iria prosperar, que iria ter riqueza, que iria ser, que iria acontecer. Jesus, ele pregou sobre arrependimento. Jesus, ele pregou sobre salvação. Jesus, ele não estava preocupado com as pessoas prosperarem no material, mas sim com o espiritual de cada um. Jesus, ele estava preocupado para que todos fossem salvos. O que Jesus estava preocupado era que todos fossem salvos. Então hoje em dia nós vemos crentes, irmãos nossos, que estão preocupados em ter riquezas. Elas vão para a igreja e voltam muito felizes, ou até quando ouvem uma pregação, seja lá onde for, e ouve uma palavra de bênção.
Ah, você vai ter, você vai ser, você vai subir, você vai isso, você vai aquilo. Aquilo enche o ego dela e ela sai alegre, satisfeita. E quando a pregação é sobre arrependimento, sobre salvação, muitos nem na igreja querem pisar os pés. Por quê? Porque estão preocupados em adquirir bens, estão preocupados em ter riquezas, estão preocupados em juntar tesouro na terra. E a palavra do Senhor, ela é clara, ela diz claramente: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e o ladrão mina e rouba, mas juntais tesouro no céu. E como é que eu e você vamos juntar tesouro no céu? Tendo comunhão com Cristo, buscando a Deus, buscando ter comunhão com Deus, como eu falei lá em Mateus 6,33, que vai dizer, que Jesus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas Jesus aqui, eu creio que ele aqui não estava falando só de riquezas. Ele não estava aqui dizendo: buscai a mim e você vai ser rico, buscai a mim e você vai ser próspero, buscai a mim e você vai ter muitas casas, muitos carros, muitas motos, buscai a mim e você vai ter isso e aquilo. Não foi isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, buscai a Deus em primeiro lugar e não vai faltar alegria na sua vida. Busque a Deus em primeiro lugar e não vai faltar o suprimento das suas necessidades. Busque a Deus em primeiro lugar e não vai faltar justiça na tua vida. Busque a Deus em primeiro lugar e não vai faltar saúde na tua vida. Busque a Deus em primeiro lugar e o Senhor vai acrescentar tudo aquilo que você precisa. O Senhor vai acrescentar tudo aquilo que você necessita. E nós vemos isso quando Jesus fala ali claramente, aí mesmo em Mateus 6, antes do 33, onde ele vai falar das preocupações da vida, onde o próprio Jesus ele vai dizer para a gente não se preocupar. Não se preocupar com o que vai vestir, não se preocupar com o que vai comer, não se preocupar com como vai passar, com o que vai ser no dia de amanhã, porque ele diz o quê? Que os gentios já se preocupam com tudo isso. Ou seja, os ímpios eles já têm essa preocupação. Os ímpios eles vivem o tempo todo preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o que vai comer hoje, o que vai comer amanhã. O dia nem nasceu ainda, mas já estão preocupados em saber o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, em se preparar para tal festa, para isso, para aquilo. Mas o Senhor Jesus, ele nos alerta a não nos preocupar com nada. E nós vemos muitos crentes preocupados com as contas que vão vencer, preocupados porque o que é que eu vou comer, o que é que eu vou fazer tal dia, o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que eu vou comer hoje, o que é que eu vou comer amanhã. Mas Jesus, ele é claro: não vos preocupeis com nada. E ele ainda dá exemplo. Olha, como é que diz? Ele olha os lírios do campo que não tece, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. Então, ele olha também as aves, ele manda olhar também o que as aves do céu, que não falta, elas não ficam com fome, elas não passam fome. O Senhor cuida delas, o Senhor cuida das flores, o Senhor cuida dos lírios do campo. Será que o Senhor não vai cuidar de mim e de você? Será que o Senhor vai deixar mesmo que eu e você, se estivermos fazendo a obra dele? Será que o Senhor vai deixar mesmo, se eu e você decidirmos vir adorar o Senhor vai deixar eu e você passar necessidade? O Senhor vai deixar um servo dele passar necessidade mesmo, passar fome? O Senhor, ele não vai entrar em peleja, ele não vai entrar em providência? Será que o Deus que eu e você servimos não vai olhar para as nossas necessidades, não vai suprir em tudo aquilo que nós precisamos? Mas o que nós vemos são pessoas o quê? Que elas não confiam plenamente em Deus. A verdade é essa: não confia. Elas até vêm na igreja, elas até dizem que é crente, dizem que é cristã, mas elas estão sempre priorizando aquilo que é da terra. Elas estão sempre colocando o dinheiro na frente de Deus. Elas estão sempre colocando as suas necessidades na frente. Ou seja, como se elas estivessem dizendo: ó, Jesus, tem culto, né? Mas eu não vou não, viu? Todo dia tem culto, outro dia eu vou. Quando minha situação melhorar eu vou. Mas hoje o Senhor entende
entende, né? Eu preciso ganhar um dinheirinho, eu preciso juntar um dinheiro para pagar uma conta aí que vai vencer, eu preciso juntar um dinheiro aí porque eu tenho que fazer uma feira, como o senhor sabe que eu gosto do meu armário cheio, da minha geladeira cheia. Então, o senhor me desculpe, viu? Mas outro dia eu vou no culto. Hoje eu vou ganhar um dinheirinho extra por aí. Hoje eu vou fazer um bicozinho por aí, um biscatezinho por aí. Mas todo dia tem culto, né? Quando eu não estiver precisando, eu vou lá. Então, toma vergonha na cara antes de abrir a boca e dizer eu amo Jesus. Porque é fácil abrir a boca e dizer eu amo. É fácil abrir a boca e dizer eu tenho Jesus. É fácil abrir a boca e dizer eu sirvo a Jesus. Como serve? Se na hora de servir você tem sempre algo do seu próprio deleite para fazer. Como eu vou servir a Jesus se na hora de evangelizar eu tenho algo que é mais importante para eu fazer? Como eu digo que eu vou servir a Jesus se na hora que marco o ensaio eu tenho outras prioridades, outros imprevistos para resolver? Como eu digo que eu vou servir a Jesus, que eu faço o que Jesus quer, que eu amo Jesus, mas na hora do culto eu já tenho o dia inteiro para trabalhar, eu já tenho o dia inteiro para fazer aquilo que eu preciso, eu já tenho o dia inteiro para resolver minhas coisas, mas na hora de cultuar o Senhor, que são só 2 horas de relógio, eu tenho ainda alguma coisa diferente para fazer. Eu preciso buscar outra coisa, eu preciso correr atrás de algo, eu preciso fazer outras coisas, resolver outras coisas. Então, nós temos um dia inteiro para fazer aquilo que vai suprir nossa necessidade. Nós temos o dia inteiro para resolver nossas situações. E será que na hora de cultuar a Deus, você ainda vai colocar outras coisas na frente? Se a palavra do Senhor Jesus é bem clara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, peraí, eu tenho o dia todo para trabalhar, mas se à noite tem culto, eu não quero nem saber que amanhã tem conta para pagar. Eu não quero nem saber o que é que eu vou comer amanhã. Eu não sei nem se Jesus vai voltar essa madrugada. Então, se hoje tem culto, se à noite tem culto, eu vou pro culto. Se à noite tem culto, eu vou adorar. Se à noite tem culto, eu vou para a igreja. Então, eu preciso entender, você precisa entender, nós precisamos entender que em primeiro lugar vem o reino de Deus e a justiça dele, e as outras coisas ele vai acrescentar. Então não vem para cá dizer que você vai fazer as suas próprias coisas, as suas vontades, correr atrás das suas riquezas, do seu dinheirinho a mais, e depois dizer que você está servindo a Jesus, e depois dizer que você ama Jesus, e depois dizer que você é servo do Senhor, é serva do Senhor. Servo que é servo atende ao seu Senhor. E o Senhor, ele é tão misericordioso que ele não pede, ele não exige de nenhum de nós um dia inteiro. Mas será possível que 2 horas de relógio é muito? Será possível que nem à noite você tem tempo para adorar? Será possível que 1 hora, 2 horas de evangelismo é demais para você? Será possível que 1 hora de ensaio é demais para mim e para você? Será possível que fazer uma visita a alguém que está afastado, alguém que necessita de uma palavra, alguém que necessita de um abraço, de um conforto, é demais para mim e para você? Então a palavra do Senhor ela é clara. Não ajunte tesouros na terra, mas busque juntar tesouro no céu. Busque ser rico para com Deus. Busque ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra, fazer aquilo que agrada ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor vai se agradar. Busque fazer em primeiro lugar a obra do Senhor. Lá em 1 Coríntios, acho que 15:58, se eu não me engano, Paulo vai dizer o seguinte: sejam sempre firmes, inabaláveis e abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então Paulo ele dá o conselho: sede abundantes na obra do Senhor, sede abundantes, firmes e inabaláveis. Ou seja, ao invés de você estar preocupado com o que vai ficar aqui na terra, você deve se preocupar com a sua vida, com a sua salvação, com a salvação da sua alma. Você deve se preocupar
com que você vai apreciar, como você vai se apresentar diante de Deus. Porque se eu tenho tempo para fazer tudo nesta terra, se eu tenho tempo para correr atrás de dinheiro, se eu tenho tempo para fazer aquilo que vai agradar minha carne, que vai satisfazer meu ego, de aumentar minhas riquezas, para mostrar para A e para B que a minha casa é a mais bonita, a minha casa é a maior, a minha casa é a melhor. Vou trabalhar muito, vou ralar, vou fazer, vou acontecer, porque eu vou mostrar para todo mundo que a minha casa é a melhor. Vou mostrar para todo mundo que eu como o que eu quero, que eu bebo o que eu quero. Vou mostrar para todo mundo que eu tenho, que eu faço e que eu posso. Você não tem nada, você não faz nada e você não pode nada se Deus não estiver com você. Então não adianta correr atrás de riqueza, juntar tesouro na terra, porque você não vai levar nada daqui. Não adianta juntar tesouro nesta terra, porque daqui nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Daqui deste mundo nós não vamos levar nada. Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação, nos preocupar em nos apresentar diante de Deus, para mostrar para Deus as obras que temos aqui nessa terra, aquilo que fizemos para Ele. Porque quando nos apresentarmos diante de Deus, o que será que nós vamos apresentar para Ele? O que será que temos preparado? O que será que temos preparado para apresentar ao Senhor? Será que lá diante de Deus você vai olhar para Ele e vai dizer: Senhor, eu sei que tinha que fazer a sua obra, Senhor, mas o Senhor via, eu precisava de dinheiro, o Senhor via, eu precisava construir, o Senhor via, eu precisava fazer, pagar as contas, correr atrás. Eu não tinha tempo de te servir. Eu sei que eu precisava te servir, mas eu não tinha tempo, Senhor. O Senhor sabe. Muitas necessidades. Eu precisava correr atrás. Será que você vai ter essa cara de pau de chegar diante do Senhor e dar essa justificativa? Então nós precisamos parar para pensar o que é que nós temos feito, qual tem sido a nossa prioridade, porque a palavra do Senhor vai dizer que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, Jesus ele está dizendo o seguinte: aquilo que você dá mais importância, aquilo que é mais importante para você, é aí que está o teu coração. Então não vem para cá dizer que você ama Jesus, que o seu coração é de Jesus, quando na verdade o seu coração está nos bens aqui na terra, o seu coração está nas riquezas, o seu coração está no dinheiro, o seu coração está nas coisas da terra. Então a palavra do Senhor é clara: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, aquilo que você dá importância, aquilo que você coloca como mais importante na sua vida, essa sim é a sua prioridade. Esta sim é a sua prioridade. Quando na verdade a minha prioridade e a sua prioridade tem que ser buscar o reino de Deus, tem que ser servir a Deus, tem que ser como Paulo disse, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Ele não diz: ei, seja abundante hoje. Como é que diz? Ore hoje, amanhã você não precisa orar. Evangeliza hoje, amanhã não precisa evangelizar. Ei, o Senhor, Paulo ele dá o conselho aqui para que a gente venha a ser abundantes na obra do Senhor. Eu evangelizei hoje, amanhã até evangelizo de novo. Tô dentro porque eu tenho que ser abundante na obra do Senhor. Tô dentro porque o reino do meu Deus é mais importante. Tô dentro porque o Senhor é minha prioridade. Tem culto hoje, tô dentro. Tem culto amanhã novamente, tô dentro. Tenho o que para fazer na obra, estou dentro. Por quê? Porque nós precisamos entender que a nossa prioridade é o Senhor. A prioridade da nossa vida é a nossa salvação. A prioridade da nossa vida é a nossa vida espiritual. É como nós estamos com Deus. É quem nós somos em Cristo. Não é com o mundo. Não é com aquilo que nós vamos juntar no mundo. Porque tudo que você entende uma coisa, tudo aquilo que você junta nessa terra vai ficar aqui. Não adianta correr atrás de tantos bens. Não adianta correr atrás de riqueza, não adianta correr atrás de status, de fama, de nada, porque quando você partir desse mundo, tudo vai ficar. Para que você quer construir tantas coisas que quando você partir, você vai deixar aqui para outras pessoas usufruírem? E se você
Se você acha que você ainda assim deve continuar correndo atrás de muitos bens, fique sabendo que aquilo que você suou tanto, que você correu tanto atrás para conseguir, para deixar, alguém ainda vai jogar fora, alguém ainda vai desperdiçar, porque não sabe o que custou, não sabe quanto custou. Então não pense que você vai construir nada para deixar, ou que você vai levar alguma coisa, porque nós nunca sabemos que alguém quando partiu levou alguma coisa. Nós nunca vimos contar que alguém que partiu levou no caixão, levou no túmulo lá sua casa, suas fazendas, seus bens, suas boas roupas, seus bons sapatos, seus bons ternos. Nós não sabemos de ninguém que quando morreu levou nada. Malmente o que vai levar é uma roupa no corpo, para não ir nu. Alguém vai dar banho, vai colocar uma roupa lá e vai colocar lá no caixão, pronto, acabou. Então desse mundo nós não levamos nada. Desse mundo nós não vamos levar nada. Então a nossa prioridade tem que ser as coisas que são lá do alto. A nossa prioridade tem que ser buscar o reino de Deus. Tem que ser buscar a justiça de Deus. Tem que ser viver uma vida com Deus. Ser ricos com Deus. Não procurar riquezas materiais. Não procurar riquezas terrenas. Porque tudo que você acumular nesta terra vai ficar. Tudo que você juntar aqui vai ficar. Tudo que você conseguir aqui. Nós já vemos histórias de pessoas que elas lutam tanto, se matam para conseguir, por exemplo, comprar um celular bom. Olha aí. Aí compra. Mas aí vai um dia lá dar um passeio ou sai para resolver alguma coisa e no caminho o ladrão vem e rouba ali. Então nós vemos muitos casos, né, de pessoas que elas correm tanto atrás de coisas e depois elas perdem no piscar de olhos. E outra, como o texto diz, como o tema fala, nada trouxemos e nada podemos levar. Tudo que nós vamos levar é as obras que fizemos aqui para Cristo. Tudo que nós vamos levar é aquilo que nós construímos aqui com Cristo, aquilo que nós fizemos para Deus, aquilo que nós fizemos na obra do Senhor. É isso que nós vamos levar. É com estas coisas que nós vamos nos apresentar diante de Deus. Você não vai se apresentar diante de Deus para mostrar o que você conseguiu na terra. Você não vai se apresentar diante de Deus para dizer os bens que você conquistou, a fama, o status, o sucesso que você teve nisso ou naquilo, a quantidade de diploma que você conseguiu. Você não vai chegar diante de Deus para apresentar seus anéis de formatura. Você não vai chegar diante de Deus para mostrar, para apresentar que você conseguiu um emprego com salário altíssimo. Você não vai chegar diante de Deus para mostrar que você adquiriu muitos bens. Não. Quando você estiver diante de Deus, Ele vai querer ver as suas obras, o que você fez. O que você fez para o reino de Deus. As vidas que você ganhou. O que foi que você fez quando você estava aqui. Então que a gente venha entender que nós não trouxemos nada vamos levar. Então a nossa prioridade não deve ser em acumular tesouros aqui, mas acumular tesouros no céu, acumular riquezas com Deus, sermos abundantes na obra do Senhor, sermos abundantes na obra de Deus, buscar estar colocando o Senhor sempre em primeiro lugar na nossa vida. Peraí, mas eu tenho tanta coisa, tanta dívida para pagar. O Senhor sabe que você tem dívidas para pagar, mas o Senhor sabe também que muitas delas foi você que procurou. O Senhor sabe que você precisa comer todo dia, mas jamais o Senhor, se você estiver fazendo a obra dele, se você estiver na presença dele, se você estiver honrando a ele, ele vai lhe deixar passar necessidade, ele vai lhe deixar passar vergonha, ele vai deixar você passar, necessidade mesmo. Ele não vai deixar. A palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte: eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar
fome. Então, nós não devemos deixar de fazer a obra do Senhor por nada. Nós não devemos deixar de priorizar o Senhor por nada. Você e eu já temos o dia inteiro para resolver tantas coisas, mas na hora do culto nós temos que estar de pé. Agora é hora do meu Senhor. Eu vou adorar o meu Senhor, porque entenda uma coisa: você não vem para a igreja porque você vem agradar a pastora. Você não vem para a igreja para mostrar para os irmãos. Você não vem para a igreja para ver pessoas. Você não vem para a igreja para receber nada. Você vem aqui para adorar. Você vem aqui para dar a sua adoração. Você vem aqui para glorificar o nome do Senhor. Você vem aqui para buscar ao Senhor. Nós quando viemos para a igreja, nós não viemos para agradar ninguém. Nós não viemos para olhar para ninguém. Nós não viemos para receber, porque tem gente que acha que ela só vem para a igreja para receber. Eu vou lá, né, porque eu quero uma bênção. Eu vou lá, né, porque eu quero uma palavra de bênção hoje. Eu vou lá porque eu quero isso, quero aquilo de Deus. Você não vem para receber. Entenda uma coisa: a igreja é lugar onde você vem para adorar o Senhor. A igreja é lugar onde você vem para glorificar o Senhor, para buscar o Senhor. Aqui não é lugar para você receber. É o lugar onde você vem dar o que? A sua melhor adoração, dar o seu louvor. Aqui você vem para para adorar o Senhor. Aqui você vem para buscar o Senhor. Você vem aqui para honrar ao Senhor. Então nós precisamos entender que se eu tenho o dia todo para resolver meus problemas, se eu tenho o dia todo para fazer o que eu quero, não é possível que na hora do culto, na hora de adorar, na hora de buscar o Senhor, eu vou colocar algo na frente. Eu vou priorizar outras coisas. Eu vou priorizar outras necessidades. Não, a hora do Senhor é do Senhor. A hora do Senhor eu não quero nem saber se amanhã tem comida ou se não tem, se amanhã tem dinheiro para pagar a conta ou se não tem. O que importa é que eu vou adorar. O que importa é que eu vou glorificar o Senhor. O que importa é que eu vou glorificar o nome do meu Senhor. O que importa é que agora eu vou cultuar o meu Senhor. Eu vou lá porque eu vou dar a minha melhor adoração. Amanhã Deus vai cuidar. O amanhã pertence a Deus. Amanhã o Senhor sabe o que vai fazer. Amanhã a providência vai chegar. Porque eu creio no Deus que eu sigo. Eu creio no Deus que cuida de mim. Eu creio no Deus que cuida de cada um. Então, se é hora de culto, é hora de culto. Se tem evangelismo, eu vou para o evangelismo. Porque eu já tenho o meu trabalho, eu já tenho o meu salário. Então, se tem evangelismo, se tem obra do Senhor para fazer, eu não vou deixar de fazer a obra para correr atrás de dinheiro. Eu não vou deixar de fazer a obra para correr atrás de bens materiais. Se eu preciso construir, se eu preciso comprar algo, se eu preciso fazer uma feira, o que seja lá o que for, se tem obra do Senhor, a prioridade é a obra do Senhor. Porque quando nós priorizamos a Deus, o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Ele supre aquilo que nós precisamos. Ele supre tudo em nossa vida. Mas é necessário nós priorizarmos o reino de Deus. É necessário priorizar o reino. É necessário fazer a obra do Senhor, ser abundante na obra do Senhor. É necessário colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, porque quando nós priorizamos as outras coisas, nós estamos deixando claro que o Senhor, Ele não é nossa prioridade, que o Senhor, Ele não está em primeiro lugar na nossa vida. Nós estamos deixando bem claro que mais importante é as outras coisas, é as coisas terrenas. Então, como Paulo disse, olhai para as coisas do alto, não para as que são aqui da terra. Que a gente venha olhar para aquilo que é do alto, que a gente venha olhar para as coisas do céu, que a gente venha buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que a gente venha priorizar, fazer a obra de Deus na nossa vida, que a gente venha priorizar a nossa verdadeira riqueza, que é estar em Cristo, é ter comunhão com Cristo, é lutar pela nossa salvação, é estar priorizando a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Então que a gente venha entender que nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Então, em primeiro lugar, o Senhor na nossa vida. Em primeiro lugar, o Senhor na minha e na tua vida. Em primeiro lugar, o reino
de Deus, em primeiro lugar, vamos nos preocupar com a nossa maior riqueza, que é a nossa salvação. A nossa maior riqueza, que é a nossa vida espiritual com o Senhor. A nossa maior riqueza, que é a nossa vida em Cristo. Que a gente venha deixar de nos preocupar com as coisas desta terra. Que a gente venha deixar de nos preocupar em juntar tesouros aqui, em juntar bens aqui, e que venhamos nos preocupar em sermos ricos com Deus, sermos ricos com o Senhor. Que a gente venha entender que em primeiro lugar tem que vir o Senhor na nossa vida, porque a palavra do Senhor vai dizer também o seguinte: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, de que adianta eu e você correr atrás de tanta coisa? De que adianta eu e você correr atrás de tantos bens? De que adianta eu e você correr atrás de ganhar tanto dinheiro? De que adianta eu e você correr atrás de tanta coisa e perder a nossa salvação? Porque nós não sabemos que dia vamos partir. Nós, como sempre se fala aqui, como a pastora está sempre falando aqui, nós não sabemos a nossa senha, nós não sabemos o dia que vamos partir. Então, de que adianta correr atrás de tanta coisa nesta terra, se você daqui não vai levar nada? De que adianta correr atrás de tantas coisas, e se numa hora dessas que você está correndo atrás da sua riqueza, se numa hora dessa que você está correndo atrás de fazer o seu extra, se numa hora dessa que você está correndo atrás de adquirir seus bens materiais, seus bens terrenos, o Senhor chegar para a sua vida, e aí? O que é que vai ter adiantado você ter corrido tanto? De que vai ter adiantado você ter lutado tanto, ralado tanto, feito tanto bico, tanta hora extra, tanto correr, tanto atrás de tantas coisas? E aí? Que a palavra ela é clara, Jesus ele é claro, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque para este mundo não trouxemos nada, e deste mundo também não vamos levar nada. Então que venhamos priorizar aquilo que é do céu, que venhamos colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, que venhamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que venhamos ser abundantes na obra do Senhor, porque as outras coisas o Senhor ele vai cuidar. As nossas necessidades o Senhor ele vai suprir, mas que a nossa maior preocupação seja com a nossa salvação, que a nossa maior preocupação seja com a verdadeira riqueza, que é a nossa vida espiritual com Cristo, é a nossa salvação, é a certeza da salvação da nossa alma, amém? E eu peço à igreja que coloque o pé.